Irmãos, que bom que você conseguiu chegar. Eu quero dar alguns recados para vocês. Semana passada, no meio da correria, e na outra semana ainda, os 2 domingos anteriores, nós comemoramos, a Igreja Presbiteriana comemora o Dia do Homem Presbiteriano e o Dia da Mulher Presbiteriana. Eu acabei nem fazendo menção com a demanda que havia na igreja e tudo mais. Eu acabei nem fazendo menção. Mas eu quero dar os parabéns a vocês, homens e mulheres presbiterianos, que têm mudado, transformado o nosso país pela postura e seriedade em seguir o Evangelho. Então, antes de mais nada, eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, nós queremos derramar os nossos corações na Tua presença. Assim como a pregação que ouvimos no domingo passado, queremos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, como diz outra palavra em Joel. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração e sabe tudo que estamos enfrentando, as angústias e as ansiedades. Por isso pedimos, acalma o nosso coração para que prestemos culto a Ti e que esse culto seja aceito pelo Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor,
no Salmo de número 130. Se você quiser uma Bíblia emprestada, tem ali ao fundo algumas Bíblias, pode levantar uma das suas mãos. O presbítero Sereno pode te entregar, emprestar para ler conosco. Salmo de número 130. Se você está com uma das Bíblias da igreja, página 523. A Bíblia diz assim: das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta minha voz. Ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em Sua palavra depositarei minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais do que os sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que os sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Essa é a sua motivação nessa noite? Essa é o seu pedido nessa noite? O salmista está dizendo que está desesperado e ele só pode clamar ao Senhor, porque só o Senhor consegue dar a resposta certa. Mesmo sabendo que os pecados que nele habita podem ser vistos pelo Senhor, ele diz: eu vou clamar ao Senhor. Não tenho a mais ninguém para clamar. Não tenho a mais ninguém para pedir recursos, porque só Ele pode dar a resposta certa. Talvez você está assim nessa noite. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça de novo e clamar em silêncio, pedir que o Senhor possa falar com você. E eu vou pedir, enquanto você ora, pedir para que a Juliana e o Júlio venham até aqui à frente e logo depois nós vamos entoar louvores ao Senhor. Ore nesse momento. Assim como o salmista, Senhor, queremos clamar a Ti. Talvez muitos corações estejam em desespero, mas nós queremos clamar a Ti. Mesmo sabendo que o Senhor conhece os nossos erros e sabe muito bem o que se passa em nossos corações, queremos clamar a Ti. Então, Senhor, ouve a nossa oração. Dá-nos resposta certa. Traz-nos paz, consolo, alento que venha do céu. Porque queremos ouvir a Tua palavra, cantar louvores e que tudo isso seja agradável ao Senhor. Fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar louvores ao Senhor.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quebre-me, refaz. Estou rendido a ti. Não sou mais eu quem vivo. Hoje Cristo vive em mim. Enche-me com tua glória, mostra-me teu coração. Enche-me com tua glória, mostra-me teu coração.
amor. Meus sonhos, meus anseios e esperança estão em Ti. Tudo que eu preciso está em Ti. Enche-me com Tua glória. Mostra-me Teu coração. Enche-me com Tua glória. Mostra-me Teu coração. Vamos fazer essa oração? Enche-me com Tua glória. Mostra-me Teu coração. Enche-me com Tua glória. Mostra-me Teu coração. Na próxima canção nós vamos ter um momento de ofertório. Então, se você veio preparado para isso, venha até aqui à frente, deposite seu dízimo, sua oferta. Você que está visitando a igreja, não fique obrigado a nada ou não se espante. É uma prática do reino de Deus. Inclusive, hoje, nós vamos dedicar boa parte da arrecadação desse dia, porque nós queremos comprar Bíblias e enviar por meio da Soli lá para o Piauí, onde igrejas têm se formado, igrejas pequenas no sertão, mas que em situações em que as pessoas não têm nem ao menos dinheiro para comprar a Bíblia. Então nós vamos dedicar parte dessas ofertas para comprar Bíblias. A Soli deve viajar no próximo domingo, ainda de madrugada, e nós vamos comprar e embalar para que ela leve e que os nossos irmãos possam ler as Escrituras, assim como nós podemos aqui com tantos recursos. Nós podemos acompanhar pelo data show, né, pela projeção, nós podemos acompanhar no celular, muita gente lá nem celular tem. Então, se você puder e quiser, faça isso de forma graciosa. Ninguém é obrigado a nada aqui. Mas se Deus tem falado com você, então boa parte da nossa arrecadação hoje será para a compra de Bíblias, e no próximo domingo nós falaremos quantas Bíblias conseguimos comprar e enviar para o sertão do Piauí. Enquanto nós cantarmos, você pode vir até aqui à frente. Tudo que tenho, quero te oferecer. Sei que não é muito, mas é tudo que sou. A tua palavra quero obedecer, para que tua vontade possa prevalecer. Mesmo que os meus olhos não consigam te ver, sei que estás perto, eu posso crer. Mesmo que os meus olhos não consigam te ver, sei que estás perto, eu posso crer. Cuida de mim,
me ama assim, mesmo sendo quem eu sou. Cuida de mim, cuida de mim, me ama assim, mesmo sendo quem eu sou. Cuida de mim. Tudo que tenho, quero te oferecer. Sei que não é muito, mas é tudo que sou. A tua palavra quero obedecer, para que tua vontade possa prevalecer. Mesmo que os meus olhos não consigam te ver, sei que estás perto, eu posso crer. Mesmo que os meus olhos não consigam te ver, sei que estás perto, eu posso crer. Cuida de mim, me ama assim, mesmo sendo quem eu sou. Cuida de mim, cuida de mim, me ama assim, mesmo sendo quem eu sou. Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, me ama assim, mesmo sendo quem eu sou. Cuida de mim. Senhor, nós esperamos que o Senhor realmente cuide de cada um de nós. Queremos te oferecer apenas parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E pedimos, Pai, que essas ofertas sejam multiplicadas e possamos enviar Bíblias para o Piauí e que os nossos irmãos possam ter acesso à Tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra que é vida e é o caminho pelo qual nos direciona e evita que nós pequemos contra o Senhor. Que essas Bíblias cheguem e alcancem corações que estão carentes do Senhor e que eles possam ser cheios do Teu Espírito através da leitura e da meditação dela. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Eu quero orar pelas crianças e também por aqueles que fizeram aniversário nessa semana. Foi uma semana bastante grande com aniversariantes, eu não sei se estão todos aqui. Quem fez aniversário, levante uma das suas mãos. Ok. Você então fez aniversário, hein, Caio? Por isso que teve festa lá na sua casa, hein, mano? Caio, quem mais? Mais alguém? Então, tiveram algumas pessoas, mas elas devem estar trabalhando. Quem?
Não? Você! Ah, muito bem, hein? Vamos orar nesse momento pelas crianças, pelo Caio também, que fez aniversário. Nesse momento, feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós queremos colocar a vida dos nossos filhos diante de Ti. Alguns, inclusive, não estão aqui, mas nós sabemos que a oração os alcança onde quer que eles estejam. Então pedimos, Pai, que o Senhor possa falar ao coração dos nossos filhos, ao expor a Tua palavra, que possa alcançar e que esse coração seja terra fértil e que possa multiplicar. Em nome de Jesus, pedimos também pela vida dos aniversariantes, que o Senhor possa conceder a eles muitos anos de vida na Tua presença, Senhor. Te pedimos isso porque sabemos que somos totalmente dependentes de Ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Crianças podem acompanhar ali a Mila, que está à frente, lá na sala maior. Existe um livro muito antigo, do século XIX, mas que se tornou filme em 2003, um remake de um outro filme de 1940. O nome do livro, que é filme e que foi feito um remake, é O Médico e o Monstro. O autor do livro no século XIX é um presbiteriano que, ao ler Romanos, percebeu como o coração dele era parecido com aquela fábula que ele tinha criado. A ideia do livro e do filme é que o médico, ele percebe que existe algo dentro dele que é meio que monstruoso. Quer fazer algo que a sociedade inteira não permite, mas dá uma vontade de fazer. Então ele bola uma poção mágica, uma poção química, um remédio, como você bem entender. E ao tomar aquela poção, ele poderia ter duas opções. Ou ele liberaria toda a maldade que ele tinha no coração, então ele se transformaria, ou então ele seria alguém mais bondoso, seria alguém que conseguiria fazer o bem sem olhar a quem. Então, esse médico, ao tomar a poção, o que vai acontecer é que justamente ele vira um monstro. É uma fábula, tem desenho animado, acho que o Pica-Pau também tem algo assim. Ele acaba se transformando num monstro ao tomar aquela poção e liberando todas as opções de maldade. Então aquilo que ele queria fazer, esganar alguém, matar alguém, quando ele toma a poção, ele toma uma coragem e faz. O que é interessante é que quando ele se transforma nesse monstro, diz que a sociedade daquela época consegue perceber que não é ele mesmo, mas é um lado ruim dele, então tudo bem, não tem tanto problema, porque ele só deu vazão à sua própria maldade. O que é interessante é que diante da experiência nesse livro, em que o médico cria essa poção, no final ele consegue perceber que ele não precisa de nada para que a maldade dele seja engrandecida ou que seja exposta. Então ele desiste de tomar a poção, não vai haver transformação nenhuma mais. O que parece que vai acabar o livro, e eu só vou contar até essa parte, o que parece que vai chamar a atenção no livro é que em determinado momento da vida ele se transforma nesse monstro, mas ele não havia tomado poção nenhuma, nenhum tipo de remédio. E aí você compra o livro, baixa o livro, é um livro muito antigo, deve ser direitos autorais gratuitos aí, e veja lá o que acontece. O autor do livro ele está baseado em um texto bíblico. Dentre os vários que a gente pode ler, eu quero ler com os irmãos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler apenas 4 versículos e vamos navegar em tantos outros nesse momento. Romanos,
capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Se você está com uma das Bíblias aqui da igreja, página 951. Romanos 8, de 1 a 4. Olha o que a Bíblia diz. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim a do Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Até aí. Vamos orar? Senhor, o texto que nós lemos é a Tua palavra e carecemos do Teu ensino em nossas vidas. Pedimos que ela encontre lugar em nossos corações e pedimos que o Senhor mesmo, através do Teu Espírito Santo, possa esclarecer e fazer do nosso coração a habitação da Tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A carta de Romanos que Paulo escreve, a palavra de Deus, é uma carta que deveria ser lida muitas e muitas vezes, tanto quanto eu tenho falado aqui, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele nos diz como nós devemos viver. Ele diz que eu tenho que amar o meu inimigo, ele diz que eu tenho que olhar o próximo, ele diz que eu tenho que me satisfazer no Senhor, ele diz que eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque Deus vai cuidar da minha vida. O Pai Nosso diz isso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão de amanhã, mas é o pão de hoje. Então, quando a gente olha o Sermão do Monte, ele está falando assim, olha, se você tem Jesus, então a sua prática, a sua vida, ela tem que ser nesse padrão. Que não é baixo, é um padrão alto. Não é fácil para ninguém amar o seu inimigo. Mas eu só sou motivado a transformar o meu estilo de vida, a mudar os meus caminhos, se eu entender algo que vem antes, o Evangelho. E a carta de Romanos, a carta inteira de Romanos, mais precisamente do capítulo 1 até o capítulo 12, até o capítulo 11, na verdade, vai tratar do que é o Evangelho e o poder que esse Evangelho tem sobre as nossas vidas. Vai colocar cada um de nós no seu devido lugar, ao invés de nos orgulharmos da posição que nós temos. Então, a ideia que nós temos ao ler Romanos é que, quando eu leio, embora eu esteja a 20 centímetros de altura, nada disso vai dizer que eu sou melhor ou pior que os irmãos. Embora eu seja chefe, eu não sou maior que os empregados. Embora eu seja um intelectual, eu não sou melhor do que as pessoas que estão sendo ensinadas. O professor não é melhor que o aluno. Essa é a ideia espiritual que a carta de Romanos está dizendo. Porque ele começa dizendo que todos carecem da glória de Deus. Porque não existe um justo sequer. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Não sou eu que estou dizendo assim, eu sou melhor que o Renan, eu sou melhor que o Dom, eu sou melhor que o Ali, porque o Ali faz isso e eu não faço isso. Eu sou melhor que Ciclano, Beltrano. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que tanto um quanto o outro, se errar em apenas uma coisa, e todos nós erramos, nós estamos condenados em qualquer uma das leis que o Senhor nos dá. Se você quiser fazer esse teste, olhe os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Ah, pastor, eu amo. Você
não tem nenhum ídolo. Você não ama o seu carro a ponto de, não, está chovendo, eu não vou dar carona para ninguém, vai sujar o carpete do carro. Não, eu não faço isso. Puxa, que legal. Note, eu estou usando ídolos populares, eu não estou nem chegando à menção de falar de idolatria, estou falando de Êxodo capítulo 20, idolatria de adorar outros deuses, pessoas que tiveram sua relevância, mas que de forma alguma elas precisam de adoração. Ah, isso daí eu faço, pastor, está muito tranquilo, pode falar os outros 10. Então eu vou inverter. Não cobiçarás. Se você nunca cobiçou nada do seu próximo, tão legal. Não mentirás. Se você nunca mentiu, você começou a mentir hoje. Então, o crivo de Deus é muito mais alto. O filtro que Deus usa para nos medir, ou melhor dizendo, a fita métrica que Deus usa para nos medir é muito melhor. Que não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, tudo que eu falar aqui não é expressão de um julgamento, porque é o pastor que está aqui em cima, mas é expressão da posição que nós temos diante de Deus. Cada um de nós somos um monstro em potencial, não um médico. Cada um de nós, se ficássemos no lugar escondido, sem que ninguém visse, nós seríamos transformados nos piores monstros possíveis. Qualquer um. Ah, não, mas uma criança não tem maldade assim. Não tem maldade porque talvez ela não tenha força. Mas desobediente ela é por natureza. Não mexe aí na televisão, menino. Ah, tá bom, pai. Ela vai olhando para trás e tentando mexer na televisão. É lógico que esse pecado perto de alguém que mata, tira a vida, tem consequências menores, lógico. Você vai corrigir o seu filho com um tapinha no bumbum, com uma bronca. Com um homicida vai ser diferente. O grande problema é que para Deus, tanto uma coisa quanto outra tem a mesma equivalência. Vai nos afastar dele. Toda vez que fazemos um pecado, nós damos um passo para trás na direção de Deus. O sentido contrário. Pecamos, mais um passo para trás. Mas então qual é a diferença de mentir ou de ser desobediente, uma criança, e alguém que comete um homicídio, comete um golpe? A diferença é apenas as consequências. A consequência de alguém que tira a vida de outra pessoa é a cadeia. A consequência de um filho que é desobediente é a correção. Mas qualquer um de nós, ao sermos corrigidos, se não tivermos Jesus, nós entraremos num processo de ira muito grande. O que Paulo está falando aqui nos dá a esperança para mostrar que o mesmo Deus, que é um Deus justo, é um Deus que tem justiça perfeita, que nós conseguimos enganar as pessoas mais próximas, mas não conseguimos enganar a Deus, é o mesmo Deus que diz: não existe condenação. No começo da carta, ele vai dizer que nós somos justificados em Cristo Jesus, porque ele é justo e justificador. O próprio Jesus, quando ele morre na cruz, ele se faz justiça por nós. Nós não conseguiríamos guardar toda a lei. Não conseguimos guardar 10 mandamentos. Imagina 600 leis do Antigo Testamento. Não conseguiríamos. E aí Deus precisa enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. Os nossos pecados estavam expostos em Jesus na cruz. Quando ele morre, então nós recebemos dele justiça. E recebemos dele o perdão, porque nós deveríamos obter justamente o contrário da justificação, condenação. Que é diferente da condenação dos homens. Condenação dos homens, pelo menos no Brasil, tem prazo. 30 anos, 30 mais 30, ou 30 anos menos um terço, seja lá qual for o crime, existe um limite. Mas e quando a condenação é justa e vem de Deus? Qual é o limite? O limite é eternidade no inferno. Jesus falou mais de inferno no Novo Testamento do que de céu.
E o que Paulo está dizendo aqui, no capítulo 8 de Romanos, é que não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Ele quem que serve de justiça para nós. Não são os nossos atos. Embora as pessoas possam dizer, não, eu vou para o céu porque eu sou melhor que a Renata, eu vou para o céu porque eu não faço as mesmas coisas que o Jefferson, eu vou para o céu porque o meu estilo de vida agrada mais a Deus. Tudo mentira. Tudo mentira. O que manda alguém para o céu ou para o inferno é se essa pessoa crê ou não em Cristo. Pense aí nos nossos irmãos no interior do Piauí, onde uma boa parte das pessoas nunca frequentou a escola. Pense em alguém que consegue compreender os erros que cometeu na vida e que qualquer coisa que eu faça é pecado contra, que seja um erro, é pecado contra o Senhor. Pense em alguém que nunca vai ler a Bíblia porque ela nunca acessou o texto e não sabe ler e escrever. Ah, essa pessoa não vai para o céu porque ela não consegue ler a Bíblia. Não. É um relacionamento íntimo com Deus, que é independente do grau de instrução que nós temos. Por isso que a Bíblia está dizendo, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a primeira pergunta que a gente precisa fazer, honestamente, quando nós lemos o texto bíblico é: o que você tem seguido? Porque a grande luta que está acontecendo aqui, é uma disputa entre lei e graça. Paulo, ele era um fariseu, um cara que estudou muitos e muitos anos para ser alguém com uma postura religiosa altíssima. Existiam duas escolas de teologia, vamos dizer assim, na época de Paulo. Uma delas era ensinada por um homem chamado Gamaliel. E esse camarada era a pessoa mais conhecedora do Antigo Testamento lá. E ele estudou aos pés deste homem. Só que o grande problema, quando nós lemos o capítulo 7, um capítulo antes, ele diz assim, eu não saberia o que era cobiça se a lei não dissesse para mim, não cobiçarás. Mas aí ele diz, mas a culpa não é da lei, porque a lei é santa e agradável. A culpa é minha, porque sou eu quem quero cobiçar alguma coisa. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque ele usava dos argumentos da Bíblia, como um bom religioso, para dizer, eu sou melhor do que aquela pessoa. Eu cobiço, inclusive, o lugar de Deus. Se eu sou melhor que aquela pessoa, as pessoas têm que vir até mim. E Paulo está dizendo, não, a graça me traz uma visão a respeito do texto bíblico que diz, puxa, isso é comigo, não é com outro, é comigo. E quando eu vejo alguém que está cometendo algum tipo de pecado, eu não meço mais a pessoa pelo pecado que ela faz. Ah, então você cometeu isso? Eu sou melhor do que você. Eu uso o erro dela para acompanhá-la. Cara, você está errado. Vamos andar junto? Eu preciso te explicar o que está acontecendo. E aí, com isso, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Eu estou seguindo a carne ou estou seguindo o espírito? Se eu estou seguindo a carne, eu olho o erro que as pessoas têm e digo, olha que cara mais safado. Esse cara aí finge ser alguém que não é. Isso é o que a carne deseja fazer. O que o espírito deseja fazer é, vamos andar mais 1 quilômetro. O que o espírito está me direcionando a fazer é, ame o seu inimigo. O que eu preciso entender é que eu preciso dedicar tempo para pessoas que muitas vezes nem ligam para mim. Mas se ela é minha irmã, se ele é meu irmão, então eu preciso caminhar junto e falar, você está andando errado. Deixa eu te explicar. Eu, inclusive, já passei por esse mesmo erro. Vamos caminhar junto? Olha o que a Bíblia diz. Eu tenho que andar com ela. Isso é viver pelo Espírito. O que você tem seguido? Como você tem vivido? Carne
ou Espírito? Essa é a discussão que Paulo está fazendo aqui. Olha o versículo 2. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, ou a lei do Espírito da vida, os libertou da lei do pecado. Romanos 8, versículo 2. Então, a consequência que tinha a lei, que eu ficava medindo as pessoas por aquilo que a Bíblia diz, agora está dizendo, através do Espírito, eu não meço mais as pessoas. Pelo contrário, eu dedico tempo para que elas sejam transformadas tanto quanto eu, para que elas sejam vitoriosas tanto quanto eu, para que em meio a esses pecados ela consiga ter os seus olhos abertos, e o nosso desejo é que Deus nos use para transformar a vida do próximo. Consegue entender? É o contrário do que muitas vezes a gente vê nas igrejas, em que nós pensamos o seguinte, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí a pessoa fala o seguinte, não, então eu vou buscar só o Espírito, porque está vendo aqui a letra mata. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que a letra por si só sempre vai colocar uma cobrança de julgamento no outro. Eu sou assim, você não é, então você está errado. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, se eu sou cheio do Espírito de Deus, então eu vou olhar para as pessoas através da lei e vou amá-las mais ainda. Não tenho escapatória. Eu tenho que dedicar tempo e amar essas pessoas. Agora, dentro do nosso coração sempre há uma confrontação. Não sei se você já assistiu um filme que é uma ficção, suspense, terror, eu não sei como é que classificam esse filme, mas é um best-seller de um livro chamado O Senhor dos Anéis. E dentro do filme, que é uma trilogia de 9 horas, se você tiver paciência, assista, tem um camarada que ele viveu muito tempo chamado Sméagol. Ele é um tipo de humano, mas um cara meio asqueroso, e em um determinado momento do filme, ele está com esse anel, que é o anel do poder. Ele está olhando o anel, que está com um detentor, que é o Bilbo, e ele fica olhando o anel e ele está se questionando. Não, preciso pegar o anel. Não, mas o anel não é meu. O anel é de fulano. Não, mas eu quero o anel. O anel é meu, eu tenho que conseguir esse poder. Não, mas é de outra pessoa. Não, o Sméagol é mau. Não, o Sméagol é bonzinho. Não, o Sméagol... Não, preciso do anel. É o precioso. My precious. Às vezes nós cultivamos preciosidades no nosso coração que faz dele um ídolo. Às vezes nós colocamos coisas no nosso coração que faz dizer o seguinte, eu sou melhor que fulano. Lógico que sou, eu sou pastor. Como não você? E não sou. Nas horas mais incertas, nos momentos mais inconsequentes, a gente usa palavras que ferem outras pessoas. E aí vem a palavra de Deus. Ou eu vivo pelo Espírito, ou eu vivo pela carne. Ou eu me arrependo, peço perdão, e aí eu começo a buscar mais de Deus, para ser cheio de Deus, e dessa forma eu entender que eu tenho que amar o próximo, tenho que amar o meu inimigo, mesmo gente que fez mal para mim. A Bíblia diz que se alguém fizer mal para mim, eu tenho que ir lá e fazer o bem, para que se acumule brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. Pergunte sempre, mas eu queria tanto mal para o Albertino, e como é que ele está estendendo a mão e está querendo me fazer algo de bom? Aí ele vai perceber, só Cristo pode fazer isso através da vida de uma pessoa. Só Cristo. Pelas nossas próprias forças não conseguiríamos. Mas se eu tenho Cristo no meu coração, então é mais fácil perdoar, é mais fácil amar o inimigo. Olha o que diz o versículo 4 de Romanos 8. Agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Nós não conseguiríamos guardar a lei, mas pelo Espírito, através de Jesus, ok,
Porque agora, quando nós pecamos, nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Então esse duelo do Sméagol, meu precioso, eu quero, não, eu sou mau, eu sou bom. Essa discussão não precisa existir mais na vida do cristão. Porque eu vou buscar uma vida ligada ao Espírito. A segunda pergunta que nós temos é: o que tem ocupado o seu pensamento? O que tem ocupado o nosso pensamento? É uma gradação. Paulo está escrevendo e está crescendo. Primeiro ele quer saber, o que você está seguindo? A carne? É tudo na força? Ou o Espírito? Ok? Agora, se você está seguindo o Espírito, o que tem ocupado o seu pensamento? O que você diariamente tem pensado? Eu tenho pensado em ser rico. Eu estou todo dia inteiro, eu estou pensando aqui como é que eu vou fazer para ser rico. Eu estou pensando aqui em como é que eu vou fazer para casar, sou solteiro, e como é que é a estratégia, eu vou entrar num site de relacionamento, eu vou entrar... Não, cara, não posso ficar solteiro. O que você tem pensado? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8 o seguinte, uma fórmula para que a gente possa pensar nas coisas que vêm de Deus. Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso que a gente tem que pensar. Agora, se durante a semana eu tenho me alimentado de coisas que não vêm da palavra de Deus, fica difícil. Mas, pastor, eu tenho que trabalhar. Pastor, eu quero constituir uma família. Mas o que a Bíblia diz é que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida e vestimenta. Se eu não tiver fé de que isso vai realmente acontecer, eu vou ocupar os meus pensamentos com coisas que não agradam a Deus. Olha o que diz o versículo 7 de Romanos 8. Nós lemos até o 4, mas eu vou passar até o versículo 13. Olha o que diz o versículo 7. Pois a mentalidade da natureza humana é inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, versículo 8, aqueles que ainda estão sob domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Nós só vamos conseguir agradar a Deus não pelas obras que fazemos, mas vamos conseguir agradar a Deus porque Cristo habita em nós. Mas eu distribuí 100 marmitex essa semana. Tem Cristo nisso? Não. Mas seguir a Cristo? Não, Deus está olhando o meu coração. Não agrada a Deus. Porque no final das contas vai ser orgulho próprio. No final das contas vai ser a ideia de querer conquistar um espaço no céu porque eu estou fazendo muita coisa. E a Bíblia diz que ninguém consegue fazer isso. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. O morto não faz nada. É um zumbiland. É um bando de morto andando por aí. E aí no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, a Bíblia vai dizer que é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. É Deus quem estende a mão e fala assim, é você. Pega na mão e traz para o céu. Pastor, duvido. Estou fazendo tanta coisa, eu duvido agradar a Deus. Você não está entendendo o que eu estou lendo aqui. Você não está entendendo que a justiça de Deus é altíssima. Você não está entendendo que qualquer coisa que eu faça, merecemos condenação. E que só vamos obter justificação através de Jesus. Ou temos Jesus e o céu, ou não temos nada. O que ocupa o seu pensamento? Se for pensamento meramente mundano, meramente da natureza humana, meramente da carne, sacros, se for isso, então não tem efeito, não move o coração de Deus.
Então nós precisamos fazer agora outra pergunta. O que tem controlado a sua vida? Ok, eu não estou seguindo mais a carne, eu estou seguindo o Espírito. Top, legal. Ok, eu estou ocupando a minha mente com coisas espirituais, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro. Ok, legal. Mas será que eu estou sendo controlado pelo Espírito ou será que eu estou sendo controlado pela carne? E nós temos uma inclinação muito grande a sermos controlados pela carne. Somos assim. Ah, eu não sou assim. Olha, a pessoa pode vir, pode pisar no meu pé, pode falar, olha, pode me xingar, pode falar. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa muito pacata, eu não sou controlado pela carne nunca. Mentira. Mentira. Se tocar na ferida certa, vai se transformar em orgulho ferido. Se ver a coisa certa, vai se transformar em mágoa, frustração e, dependendo da vazão que você dá a esse sentimento, depressão, ansiedade e assim por diante. Por quê? Essa pessoa não podia ter feito isso comigo. Essa pessoa não poderia me mandar calar a boca. Ah, quem é ela para pensar e falar isso comigo? Essa pessoa tinha que me respeitar. Eu sou o chefe aqui. Então, automaticamente, nós perdemos a estrutura espiritual e nós somos controlados pela carne. Olha o que a Bíblia diz, versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana ou pela carne, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, ser controlado pelo Espírito é o testemunho, é a identidade, é o crachá que diz, esse cara tem Deus. Esse cara tem Deus. Houve um episódio no seminário, você sabe que o seminário presbiteriano tem pecadores lá também. Né? Ninguém é perfeito. E houve um episódio, eu contei aqui há um tempo atrás, em que uma mulher está bem, o seminário está bem num bairro classe média alta, e uma mulher saiu do condomínio, e era uma rampa assim, ela estava no subterrâneo, subiu no condomínio, só que ela tinha a carteira nova, tinha recém tirado a carteira, e ela acelerou de um jeito, na rua que era estreita, ela foi dando um strike nos carros que estavam em frente no seminário. Quais eram os carros que estavam em frente do seminário? Dos seminaristas. Então imagina, seminarista já é um cara quebrado. Aí vem uma mulher e quebra o carro, mas deu um strike assim nos 3 ou 4 carros. Bateu lá. E aí ela estacionou o carro, o porteiro do seminário, que também é um seminarista, era um seminarista, abriu a porta, olhou, o carro todo amassado. Aí ele saiu para a menina branca, pálida, aí falou assim, olha, tenha calma. Meu Deus do céu, olha quantos carros eu quebrei, olha, o meu seguro vai cobrir, e fique tranquila. Ela morava num condomínio de luxo, na frente do seminário. Olha, o meu seguro vai cobrir, fique tranquila. Aí o porteiro, para acalmar o coração daquela mulher, falou assim, fica tranquila, esses carros são todos de seminarista. Na cabeça dele, que era para colocar na cabeça daquela mulher, é tudo gente de Deus. É tudo gente que tem domínio próprio. Essas pessoas são todas guiadas pelo Espírito. Essas pessoas são controladas pelo Espírito e não pela carne. Fica tranquila. O seguro não vai pagar? Tá tranquilo. Aí ele foi lá dentro do seminário, chamou os donos do veículo, um deles saiu xingando. Você vai pagar o carro. Olha como é que pode, como é que você tem habilitação, fazer um negócio desse. Aí, moço, eu vou pagar. Eu moro aqui nesse prédio em frente. Um prédio enorme. Eu moro aqui nesse condomínio, eu vou pagar, fique tranquila. Ah, você vai pagar? Vou, meu seguro vai cobrir tudo. Fique muito tranquilo. Ah, tá bom. Olha, eu já liguei pro seguro, inclusive, a mulher falando, já liguei pro seguro e eu preciso sair, eu preciso ir trabalhar, então fica tranquilo. Não, você não vai sair daqui. Até chegar o seguro, você não sai daqui. Aí já chegou o namorado da mulher lá, um cara 2x2. O que está acontecendo aqui? Então estava vendo a hora de ter uma briga entre gente que deveria ser guiada pelo Espírito e pessoas que tinham cometido o erro
e já tinham garantido que iam consertar o seu erro. O que tem te controlado? O que te tira do prumo? O que tira o seu alicerce, que quando é tirado parece que você tomou a poção do médico monstro e você vira uma coisa louca aí? O que é que faz isso? É isso que você tem que colocar diante de Deus. É isso que você tem que dizer: Senhor, eu tenho deficiência nessa área, eu preciso que o Senhor me trate, me dê domínio próprio nesse assunto. Consegue entender? O que tem controlado a sua vida? Nós somos a habitação do Espírito. Não existe ninguém bonzinho que tenha autotransformação. Casal de namorados namorando, recém-namorados. Aí fica juntinho no fundo da igreja, e tá ali de máscara, mas tá conversando. Aí um sorrisinho pra lá, um sorrisinho pra cá. E é gente bonita, sabe aquele pessoal que você olha assim, rapaz, que gente bonita, né, cara? Dá uns fiotão bonito ali depois do casamento. Aquele amor assim, mas o cara, rapaz, na casa dele é o tênis de um lado, tênis do outro, a meia fica na cozinha, o cara é assim. Ela é daquele tipo que vai colocar o creme dental, ela aperta no meio, miserável. Não dá para apertar do finalzinho pro começo. Cada um tem uma mochila, cada um tem uma educação, e aí os irmãos que são casados aqui sabem muito bem disso. Cada um vem com o jeito do café. Eu gosto de café fraco. Ah, mas eu gosto de café forte. Ah, então a gente vai fazer 2 cafés, porque forte eu não tomo. Ah, mas fraco eu também não faço. Aí eles estão programando o casamento. Ah, mas quando a gente casar, certeza, ele vai fazer café fraco. Eu só gosto disso. Ele me ama. Ele me ama. Ele vai mudar. Olha, ele fala alto com a mãe dele, mas ele me ama. Ele não vai fazer isso comigo. Rapaz, se o seu namorado fala alto com a mãe dele, com você, vai ficar um pouco pior. Pense bem antes de casar. Viu, Raíssa? Não, Felipe não faz isso, eu sei. Felipe não faz isso. Jaqueline, olho vivo, pé ligeiro. Mas a gente cria essa expectativa. Não, quando casar, muda. Não muda. Não muda. Se não tiver Jesus, todo mundo tem uma poçãozinha escondida assim, é agora. Vira um monstro. E aí você diz, não, agora eu sou controlado por qualquer outra coisa, menos pelo Espírito. Já viu gente que falou que depois que comete um erro, uma gafe, fala assim, olha, eu fiz uma coisa que nem parecia que era eu. Era você sim. É que durante toda a vida, ninguém nunca pisou no seu calo, no dedo mindinho do pé direito, unha encravada. Mas pisou, agora vocês vão me ver. Ai, nem era eu, pastor, era assim. Era assim. O único problema é que a gente não entregou essa área para que seja dominada pelo Senhor. A penúltima pergunta, e eu vou caminhar um pouco mais rápido, é: quem ganha e quem perde na sua vida? Carne ou espírito? O que você está alimentando? Tem 2 leões, carne e espírito. O que você está escolhendo alimentar? Eu vou um pouquinho de carne, né? Para carne. Não, o espírito é forte. Daqui a pouco eu me ajusto a ele. O que você tem alimentado? O que você tem pensado durante a semana? A ideia de que, mas a carne é fraca, a Bíblia também tem resposta, viu? Eu fiz isso porque a carne é fraca. A Bíblia também tem resposta. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. E é ele quem deve controlar a nossa carne. Isso está em Mateus, capítulo 6, 26, versículo 41. E outra coisa, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz que não existe tentação que nós não consigamos suportar. Todas as tentações, Deus nos dará o escape. Mas não tem jeito.
eu sou uma pessoa que não aguento doce ali. Ele vai colocar para você uma esposa que vai falar assim, quer ter diabetes? Quer ter diabetes? Dá aqui esse doce. Olha aí, ó, o escape. Tá aí. Aí o cara reclama, não, minha mulher cobra demais o meu doce. Eu quero comer doce. Afinal de contas, não, a sua mulher está sendo usada por Deus para te dar o escape. Você que não está entendendo. A última pergunta. O que revela que você é cristão? Olha o que diz o versículo 13 de Romanos 8. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, da carne, da natureza humana, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Veja o 17. Se somos seus filhos, então somos herdeiros de Deus e, portanto, co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Sabe o que aqui me diz que eu sou um cristão? Duas coisas. Primeira, o Espírito confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então é algo íntimo, é particular. Então quando eu pergunto para alguém assim, você é cristão? E a pessoa fala assim, sim, eu sou cristão. E ela começa a mostrar frutos desse cristianismo, ele é cristão, não tem jeito. Ele afirmou, o Espírito de Deus confirma com o meu espírito, eu sou filho. Qual é o grande problema aqui? É que se há essa confirmação, então o meu testemunho também mostra Cristo. Não existe ambivalência, não existe coisas distantes, não existe uma coisa e a outra, não existe o testemunho sem ter essa confirmação do Espírito, e não existe confirmação de Espírito que não revele um testemunho de que nós somos cristãos. Elas andam juntas. Então uma coisa é aquilo que Deus fala ao meu coração. É meu, é íntimo, é o meu relacionamento com Deus. A outra coisa é aquilo que eu faço em prol do próximo. Simples assim. Não precisa religião, não precisa adaptações. Eu não venho aqui para agradar o pastor. Eu não estou pensando o que as pessoas vão falar de mim se eu fizer isso. Mas o que as pessoas vão falar de mim? Eu sou pastor presbiteriano, mexendo areia aqui para fazer concreto. Que as pessoas, o pessoal vai falar o seguinte, você não pode fazer isso, você é pastor presbiteriano. Besteira. Besteira. O meu testemunho é, se eu puder fazer algo para o meu próximo, para que ele se sinta minimamente confortável, eu vou fazer. Mas ninguém falou nada, ninguém te elogiou, ninguém falou, olha que bonito esses caquinhos aqui, hein? Ninguém falou isso. Não precisa. Não precisa. Aquilo que nós fazemos, a Bíblia diz, aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda não pode saber. Será que as pessoas veem Cristo na sua vida? Ou somos só mais um? Será que onde nós passamos, as pessoas conseguem olhar nas nossas atitudes amor cristão? Pô, ninguém parou para me ouvir, você parou. Cara, por que você parou para me ouvir? Tanta groselha aqui falando, blá, 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 blá. Por que você parou para me ouvir? Olha, porque eu tenho Cristo. E a Bíblia diz que eu preciso te ajudar a ter Cristo, a mudar o seu jeito de elaborar a esperança. É assim que nós vamos transformar o mundo. É assim, olhando o texto de Romanos e tendo a convicção
de que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vai fazer com que a vergonha que eu tinha, eu não tenho mais. Pelo contrário, eu vou falar assim, cara, você precisa de Jesus. Você cristão, tatuado, você cristão nesse estilo, cara, eu não tenho tatuagem nenhuma, mas tenho muitos amigos que têm tatuagem. Quantas vezes essas pessoas sofreram preconceitos por causa de vestimenta, tatuagem, o que quer que seja? O nosso cartão de visita é o amor de Cristo em nós pelo próximo. Não existe condenação contra isso. Não existe. Se nós queremos aplacar o monstro que há em nós, é o amor de Cristo que vai fazer isso. Não existe nenhuma outra coisa que possa fazer. Como está o seu coração? Feche seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Pense, reavalie as suas atitudes e reveja o que você precisa mudar. Nós temos um Deus que é grandioso. Temos um Deus que nos ama. A esse Deus que adoramos é quem vai nos dar resposta certa e resgate. Resgate do monstro que nós podemos ser. O que você precisa mudar? Pense aí. Senhor, nós nos achegamos a Ti, porque o Senhor é grande e nós somos pequenos demais. Nós oramos a Ti com as nossas cabeças baixas, porque nós sabemos que sem o Senhor nós seríamos monstros, pessoas iníquas, pessoas que desejariam fazer o mal, como fazíamos, como desejávamos antes de tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos a aplacar o monstro que habita em nós, pela força do Teu Espírito, pelo estudo da Tua Palavra, pela Tua misericórdia que é renovada a cada manhã. Faz isso, Senhor, porque nós sabemos que merecíamos o inferno, mas o Senhor enviou o Teu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ajuda-nos, Senhor, então, na nossa falta de fé e nos nossos problemas, pecados, em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos do começo? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, esse Deus que nos salvou na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só o Senhor é Deus sobre toda a terra e céu. Devemos tudo o que temos a Ti, Senhor. Nossa vida, a nossa salvação em Cristo Jesus, todos os nossos bens, a nossa família, devemos a Ti, Senhor. Foi o Senhor quem colocou cada um deles em nossas vidas. Somos muito gratos a Ti por isso. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja hoje com o povo de Deus reunido aqui, espalhado sobre a face da terra para todo sempre. Amém. Aguarde só um minutinho, eu quero dar alguns recados para você. Eu quero cumprimentar os visitantes. Algumas pessoas estão nos visitando, algumas talvez não sejam visitantes, né? Porque estão de máscara, eu talvez não reconheça. Mas um grande amigo de infância, ele e a sua esposa estão aqui, o Felipe. Deus abençoe você, viu, meus irmãos? Abençoe mesmo. Ele e a Elaine, lembrei. Meu amigo Guto também, mas o Guto é prata da casa, ele já é conhecido demais. Renan, que está de férias aí, que bom tê-lo aqui, viu, meu irmão? Já vai sobrar serviço para você, né? Esses caras que são crentes assim há muito tempo, que eu já tenho um histórico, já sobra serviço. Na quinta-feira nós temos estudo bíblico. Mais alguém está visitando essa família aqui? É a primeira vez? Como é que é o seu nome? Adelmo? Seja bem-vindo, viu, Adelmo? Deus abençoe você. Eu não sei se você tem alguma outra igreja, se você frequenta, mas
fique à vontade em nosso meio. Aqui nós temos café frio e coca quente. Aí você escolhe, ok? Deus abençoe você. Irmãos, nós temos estudo bíblico na quinta-feira, às 8 horas, sempre temos. Tem vindo pouca gente, então, na minha cabeça de pastor, querendo ser bonzinho, eu entendo que todos os irmãos têm estudado a Bíblia e que não existe problema algum. Que bom. Se essa é a sua resposta, então, realmente, você não precisa vir na quinta-feira. Se não é, venha na quinta-feira. É o momento de nós estudarmos a Bíblia, doutrinas da Igreja Presbiteriana e, muitas vezes, angústias que nós passamos. E é um momento mais pessoal, a gente consegue tirar dúvida, a gente consegue levantar a mão, a gente consegue aprender mais da Palavra de Deus. Agora, lógico, se você tem lido muito o texto bíblico e você domina quase que toda ela, você não precisa vir na quinta-feira. Se não é essa a sua resposta, então venha. Né? No primeiro domingo de março, então o próximo ainda é 28, no outro domingo de março, nós vamos começar uma nova turma de novos membros. O que quer dizer isso? Puxa, eu entendi o que é o Evangelho, eu entendi quem é Jesus, eu entendi tudo o que você falou. Então eu preciso agora ser um membro da igreja, que para a igreja presbiteriana é muito importante. Por quê? Porque nós somos uma igreja que está dentro de uma burocracia. Então você pode frequentar aqui quantas vezes você quiser, sem nunca se tornar membro. Mas você também nunca vai poder tomar decisão na igreja. Porque as decisões não são tomadas pelo pastor apenas. As decisões são tomadas pelo colegiado, um conselho, ou pela igreja reunida. Mas se você não é membro da igreja, você pode achar um absurdo. Olha, a gente vai construir aqui agora uma piscina com raia olímpica. Pastor, eu acho um absurdo. Você é membro da igreja? Ah, não. Então, você não tem mais voz. Porque as decisões são tomadas em ata e são registradas, inclusive, em cartório. Então, você ser membro da igreja quer dizer que você pode votar e ser votado e pode participar dessas discussões. Mas, independente disso, você pode frequentar a igreja normalmente, né? Até a hora que eu souber que você não é membro, aí eu vou chegar junto e falar assim, cara, por que você não faz sala de novos membros? A professora de lá é top master das galáxias. Não? Sim, lógico que sim. A professora de lá dá aula melhor do que eu. Não é? E a professora de lá é muito humilde. Não é? Cara, 3 coisas muito top. Então, no próximo domingo, no horário da escola bíblica, 18h30, você vai poder vir aqui, a sala é espaçosa. Se Deus quiser, a gente vai terminar de reformar as cadeiras e carteiras que nós ganhamos. E aí, terminando, se tudo correr bem, você vai ter espaçamento, distanciamento entre um e outro e vai poder tirar as suas dúvidas com a Aline. São 11 lições e essas 11 lições tratam basicamente da base da igreja cristã, que por sinal é a base da igreja presbiteriana. Então, para você não ser pego de surpresa, eu não concordo que todo mundo tem que decidir. Por mim, o pastor tinha que dizer e todo mundo obedecer. Então, essa não é a igreja para você. Aqui não é a igreja presbiteriana. Eu nunca vou entrar num duelo dessa forma. Não, tem que acontecer. Todo mundo votando contra. Na igreja presbiteriana isso não acontece. O cara pode se chatear, o pastor pode ficar bravo, pecar, mas vai ser decisão da maioria sempre. Sempre. Ok? Então, se você quer se tornar um membro da igreja, o próximo domingo às 18h30, Felipe, você está convidado, viu? Foi um ato falho. Falei sem querer, viu, cara? No sábado, às 8 horas da noite, nós também temos encontro jovem aqui. Aí a discussão é de outro nível também. Aí é uma discussão da galera, a linguagem é outra, e as pessoas têm o direito de se expressar aqui também. Eu ouvi dizer que ontem deu uma discussão bem pesada. Eu não estava aqui, estava na Jardim de Oração, lá na Igreja Mãe, tratando com outro grupo de jovens por lá, que pelo menos um sábado por mês a gente vai encontrar essa galera.
Então eu não estava aqui, mas eu já soube que no que diz respeito a cuidado da igreja, é uma série que a Laís e o Bruno desenvolveram sobre cuidar de pessoas, cuidar de si mesmo, e terminou com o cuidado da igreja. Aí ela perguntou assim para mim, o que tem para fazer na igreja? Olha, se você não quer trabalhar na igreja, nunca pergunte isso para um pastor. Eu mandei uma lista de uns 40 itens. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Jesus de Nazaré. Pois é. Perguntou, então eu já sei que algumas pessoas se dispuseram. São esses os recados. Que Deus abençoe você, que você possa ser desafiado a ser guiado pelo Espírito. Lembrei de se você gosta ou quer prestar concurso, todas as segundas-feiras, às 19h30, nós temos aula de matemática. Eu não conheço muito bem a Bíblia, mas matemática eu conheço. Matemática, sou bom. 5 anos de física me deu algum conhecimentozinho. A Bíblia, malha, mas matemática eu conheço. Então venha. Segunda-feira, às 19h30, nós fazemos normalmente 1h20 de aula. Então a gente passa a lista de exercício e você vai queimar um pouco a pestana aí para aprender, volta, tira dúvida, gratuito. O pessoal fala que gratuito grátis até ônibus errado, né? Se você quer aprender, vem aqui. Deus abençoe você, tenha uma boa semana, temos um cafezinho ali, se você quiser tomar, nos acompanhe.